Lucas 14, 16 e 17 diz assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Como eu havia dito na primeira parte do estudo sobre esta história, a história da grande ceia, a palavra de Deus ela é bastante profunda. Você pode aprender várias coisas de um único texto, e cada uma dessas lições ou doutrinas, elas são harmônicas entre si, elas estão em total harmonia. Hoje, nós vamos ver mais uma vez a história da grande ceia, mas de uma perspectiva diferente. Nós vimos ela 2 semanas atrás, a primeira parte, e hoje vamos ver, não é a continuação, é uma mensagem totalmente diferente. A única coisa que é igual é o texto, é a mesma história, é o mesmo texto, mas são duas mensagens que abordam diferentemente esse texto que lemos hoje. Então hoje nós vamos fazer ter uma nova visão da grande ceia. E essa visão se divide, de acordo, seguindo o texto, em em 4 divisões. Vamos ver a preparação, as desculpas dos convidados, a ordem que é dada, e depois vamos entender o que é essa grande ceia que Jesus está aludindo. Então, vamos começar no versículo 17, que diz, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Tudo estava pronto, tudo estava preparado, não faltava mais nada. Qualquer refeição, churrasco, festa, feijoada, o que seja, exige preparação. Você precisa bolar, decidir o que vai ser servido, comprar os ingredientes, preparar os ingredientes, servir os ingredientes, tudo isso no lugar certo, na hora certa, tudo preparado. Tudo tem que se encaixar. E aqui nós lemos no versículo 17 que tudo está preparado. Não faltava mais nada. Tudo no seu lugar, tudo prontinho. Só faltava uma coisa, os convidados. Que é justamente o que acontece. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Agora note, apesar de toda preparação, todo gasto, todo trabalho que é inerente a uma grande ceia, essa grande ceia seria uma festa, uma espécie de uma festa, uma comemoração, faltava o vinde. É preciso aceitar, é preciso comparecer, é preciso vir. Note que os convidados haviam sido o quê? Convidados, daí o nome. Tá? Eles eram convidados porque eles haviam sido convidados. Só que eles não foram. Eles não compareceram. Eles não estavam presentes. Então, o pai da família, o dono da festa, falou, vai e diga para eles, vinde, venham, está tudo pronto. Onde vocês estão, venham, vinde. Então, eu posso colocar a maior festa, o maior gasto, o maior preparo, mas se ninguém vai, então não tem festa. Não tem a refeição, não tem a celebração. Então, note que eles haviam sido convidados, avisados. Como é que sabemos? Porque são chamados de convidados. E nós vamos ver mais tarde que, como os convidados não vieram, então o pai da família falou, então vai chamar os não convidados. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas note, os convidados não foram. Os avisados não foram. Tudo foi preparado, tudo foi feito, mas eles não foram. Então, essa é a preparação e o convite que havia sido feito. A segunda parte são as desculpas que os convidados que não foram começaram a dar. Versículo 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Então, o pai de família tinha avisado, não sabemos como nem quando, mas haviam sido avisados, eles sabiam que haveria essa grande ceia, não foram.
Então, um servo foi enviado para dizer, vinde, e começaram a fazer as desculpas. O primeiro falou que não podia ir por um motivo ou outro. Agora eu pergunto, qual desculpa você daria para não ir para uma grande ceia? Qual seria a sua desculpa? Esse episódio, entre outras coisas, outro nível que podemos aprender, é que ilustra a falsidade das desculpas. Nós vamos ver por que da falsidade. Mas, pastor, será que esse rapaz aqui realmente não comprou um campo? Não é falsidade que ele estava mentindo. Não é essa falsidade. Mas lembre-se que uma desculpa nada mais é do que uma mentira camuflada. É uma mentira camuflada. Vejamos aqui as desculpas. O primeiro, no versículo 18, que nós lemos agora há pouco, a desculpa é que ele comprou terra e tinha que ver. Diga uma coisa, quem compra terra sem antes de comprar a terra, vai lá ver que terra é essa. Quem compra uma terra, vai lá, vai dar uma olhada, né? Ver o tamanho da terra, ver como é que é, se tem vegetação, se tem irrigação, tem um rio, riacho, tem lago, é um penhasco, é um declive, como é que é? Você chega lá e vende esse terreno, vou comprar, quanto tanto? Tá aqui, pronto. Eu comprei um terreno, comprei terra, agora eu tenho que ir lá ver, então eu não posso ir para a sua grande ceia, porque eu tenho que ver o terreno que eu comprei. Não, você não tem que ver nada. Você já viu esse terreno. Então a desculpa, a falsidade, não é que ele tinha que ver o terreno, não, ele já viu esse terreno. Ele estava usando aquilo porque na realidade ele não queria ir para a grande ceia. A verdade é essa. Segunda desculpa, no versículo 19. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Mesma coisa. Quem que compra bois, animais, sem ver? Você compra para depois ver se era um monte de boi, tudo velho, tudo capenga, tudo doente, tudo... Não. Você paga, você compra quando você sabe o que está comprando. Ninguém comprou um carro sem primeiro ver o carro. Talvez leve o carro no mecânico, o mecânico no carro, você checa a história do carro, você olha, você quer fazer um test drive, né, quer dar uma voltinha com ele, ligar o motor, ver se está funcionando, se faz algum barulho. Era isso que esse cara queria fazer. Ele queria experimentar o boi que ele tinha comprado já. Não. Se você comprou os bois, você já tinha experimentado os bois, você sabia do que se tratava. Outra desculpa esfarrapada. O próximo desculpa no versículo 20. E outro disse, casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Uma coisa, se você é recém-casado, ou casado, recém ou não, esse aqui era, por que você não levaria a sua esposa numa festa? Numa grande ceia, num banquete, num churrasco? Qual o problema? Então, mais uma vez, é uma desculpa. Nenhuma das desculpas justificaria não ir à grande ceia. Todas camuflavam uma verdade. Que verdade? A verdade é a seguinte: eu não quero. Eu não quero ir. Olha, o meu chefe, o pai da família preparou a festa, aquele convite, a festa, a grande ceia. Está tudo preparado. Vinde. Eu não quero ir. Diga que eu não vou. Eles não falaram isso. Deram desculpas. A verdade era que eles não queriam ir. O motivo nós não sabemos. Os motivos reais nós não sabemos. Talvez eles tinham coisa melhor para fazer. Não tem coisa melhor para fazer. Eu tenho uma outra festa melhor para ir. Não, eu tenho que jogar bola, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para o shopping, eu vou tirar uma soneca. Em outras palavras, eu tenho coisa melhor para fazer do que para ir para a festa. Está tudo preparado, muito bom, mas eu não quero ir, eu tenho coisa melhor para ir. Talvez era isso, talvez era porque eles não queriam se dar o trabalho. Eu vou ter que tomar banho, já pensou que sacrifício, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, talvez eu vou ter que comprar um presente, não sabemos que tipo de ceia, talvez não era uma ceia, uma festa que tivesse que levar um presente, não sabemos, mas de repente é isso, vou ter que comprar um presente, eu vou ter que, aí o presente, eu vou gastar dinheiro, se eu der um presente barato, vão achar que eu sou mão de vaca, se eu der um caro, eu vou ficar endividado, eu vou ter que me preparar, sabe uma coisa? Quero não, muito trabalho, muito incômodo, vou não. Não sei se minha roupa tá boa, sabe uma coisa? Quero ir não, diga que eu vou ver uns bois que eu comprei, eu vou ver umas terras que eu comprei, diga que eu estou casado e eu não posso ir porque eu casei. Motivo real não sabemos.
Talvez é porque ele simplesmente não gostava daquela pessoa. Diga para o seu patrão que eu não vou com a cara dele. Ele me convidou, muito bem, mas eu não vou. Os motivos nós realmente não sabemos, só estou conjecturando, podemos apenas imaginar que nós sabemos que as desculpas eram falsas, como toda desculpa é. Desculpa não é justificativa nem motivo. Desculpa é justamente isso. Desculpa, você quer se livrar da culpa. Daí que vem a palavra desculpa, você quer ficar sem culpa. Culpa de quê? De ser visto como outra coisa. Então, uma desculpa. Existem, pastor, justificativas? Existe. Por exemplo, vamos para a festa? Não dá, por quê? Porque eu quebrei as pernas. Bom, aí eu estou internado. Eu morri. Aí é uma boa desculpa, não foi porque morreu. Estou preso, outra boa desculpa. Inclusive, são as únicas duas justificativas aceitáveis para perder o culto. Ou morreu, ou está internado no hospital. Pronto, fora isso, não tem desculpa nenhuma. Então, existem justificativas? Existem. Mas justificativa não é desculpa, e desculpa não é justificativa. Então, nós temos aqui a preparação, tudo foi preparado, inclusive os convites foram mandados, os convidados não vieram, começaram a dar desculpas esfarrapadas. E com isso, então, o pai da família deu uma nova ordem. O versículo 21 diz assim: E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Note, os convidados originais, previamente avisados, não foram. Então, note a indignação. A indignação do pai da família. Ele ficou irado, indignado, justamente irado. Aqui no Brasil não funciona assim, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eu tenho experiência, posso falar com autoridade, se você recebe um convite, é costume você responder. E muitos convites têm até um telefone, um número, um endereço, para você confirmar ou não a sua presença. Então você recebe um convite, aí você responde, você avisa, sim, eu vou. Ou senão, eu não poderei comparecer. Não tem que dar justificativa. Mas é avisado. Aqui no Brasil não. Aqui você convida, só vai, não avisa se vai, se não vai, você vai levar meia dúzia se for. Não tem, não é o costume. Tá? Eu acho um péssimo costume, porque quem planeja uma ceia, uma festa, fica menos escuro. Você prepara para 50 pessoas, aparece 20. Você prepara para 50, aparecem 100. Aí o que você faz? Então vou preparar para 100 logo. Aí só vem 20. Aí você vê como fica uma coisa difícil de manejar. Mas enfim. Mas não tem indignação. Eu não sei se você já fez isso. Deu uma festa, um churrasco, uma refeição, uma comemoração. Convidou meia dúzia de gente e só foi 2 pessoas. Causa indignação? Claro que causa. Por quê? Tudo está preparado. Toda a despesa, todo o trabalho. Ele ficou indignado. Marque isso, que vamos voltar para essa indignação logo, logo. Então, ele passa a convidar os que não foram convidados, como eu falei agora há pouco, ele passou a convidar quem não foi previamente avisado, versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Aí você vê o tamanho da festa que esse cara preparou. Talvez ele matou vários bodes, bois, não sabemos, mas era uma baita de uma festa. Enfim, vamos lá. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Ele queria a casa cheia, ele queria a comemoração. Não sabemos que comemoração. Se era um casamento, se era aniversário, se era um nascimento, se era, sei lá, não sabemos. Era uma grande ceia, era uma festa, uma época, uma ocasião festiva. Então, no versículo 21, 22 e 23, nós podemos ver a quem foi levado os convites. Que os que foram levados convites não foi nenhum. Então, novos convidados foram apressadamente convidados. Vamos lá, versículo 21, mandou eles sair às ruas. Essa palavra rua é interessante, a palavra grega usada é a palavra plateia. É isso mesmo, plateia, que nós chamamos um teatro, né? A plateia. Pois é, plateia.
Plateia é o quê? Tem um palco e tem a plateia. A plateia se refere a um espaço amplo, aberto, onde ficam as pessoas. Né? A pessoa não fica no palco, fica na plateia, a maioria do povo. E essa palavra plateia, em todo o Novo Testamento, é usada para ruas. A Bíblia fala que no céu haverá ruas de ouro. Pois é, são plateias, a palavra usada é plateia. Então, pode ser praças de ouro também. A plateia pode ser uma rua, pode ser uma praça, pode ser uma praça onde pessoas trafegam porque tem um mercado, enfim. Não quer dizer rua no sentido que nós conhecemos, tá, de ruas, tá, mas era onde pessoas trafegavam, avenidas, ruas principais, mas definitivamente se trata da área urbana, uma área urbana. Também no versículo 21 fala sobre bairros. Essa palavra bairros bom, não interessa o que ela, é fragmos, que vem fragmentar. Então esse fragmos está falando sobre divisão. Como é que uma cidade é dividida? Em bairros. Então quando fala aqui sobre os bairros, está falando sobre as pessoas moram. Né? Tem o centro comercial, centro industrial, aí tem os bairros. E a palavra fragmos, ou seja, as divisões, como a cidade dividida. Então é para a gente ir nas ruas principais da área urbana, mas também nas áreas residenciais. Ele falou, vá para as áreas urbanas, as ruas, avenidas, as praças, onde as pessoas se locomovem, vá também onde as pessoas moram, os bairros, onde elas residem. Aí mandou também ir para os pobres. Então não era, para chamar todo mundo, não interessa, é do pobre para cima. Não quero que chame só quem for classe alta, média, quem tiver, não. Chame os pobres, qualquer um. Tá? Não há diferença, todos devem vir, rico, pobre, não interessa. No versículo 21 ainda, aleijados e mancos e cegos, mais uma vez, sem exceção, eu quero todo mundo, eu quero o rico, eu quero o pobre, eu quero o saudável, eu quero o que é cego, o que é aleijado, o que é manco, todo mundo, incluindo todo mundo. Versículo 23, caminhos, e versículo 23 também fala, caminhos e valados. Esse caminhos está falando sobre as estradas, então não seriam as ruas na cidade, o perímetro urbano, mas seria nas estradas, ou seja, os caminhos que saem de uma cidade e conectam a outras cidades também. O convite para ser levado para a cidade, centro, área residencial, e os caminhos que saem da cidade, e os valados. Esses valados aqui, valados o que é? É uma vala, é uma trincheira. Lembrando que naquela época as trincheiras eram usadas para duas coisas, irrigação, como até hoje, mas naquela época também ele era usado para dividir o campo era dividido, não com cercas, às vezes sim, mas muitas vezes a divisão era feita com valados, com trincheiras. Então aqui está falando sobre o campo, a parte agrícola, o interior, a parte rural. Então, basicamente, o padre da Firna falou, os meus convidados não vieram, não. Então faz o seguinte, eu quero que você saia, eu quero que você vá no centro da cidade, nos bairros, nas ruas, nas praças, tá? Vá para o interior, para as estradas, para tudo quanto é canto. Você convide o rico, o pobre, o aleijado, o cego, o manco, todo mundo eu quero que você convide. Esse era o escopo do novo convite. Ou seja, qualquer um e todos em qualquer lugar. Essa deve ser o escopo do convite para a grande ceia. E por último, vamos ver a quarta parte, que é o que é grande ceia. Versículo 16. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Veja só, será que o objetivo dessa história que Jesus contou era para ensinar como proceder no planejamento, execução, no processo de dar uma festa, uma ceia? Era isso que eu queria falar. Se você der uma ceia e ninguém vier, aí você... Não, essa era apenas uma história que ele estava usando para ilustrar. Ele não estava dando aula de etiqueta de festa. Ele não estava ensinando como dar uma festa que vai ser um sucesso. Não. Então, o que representa, qual o simbolismo dessa grande ceia? Então, vamos lá. O versículo 16 começa, um certo homem. Esse certo homem nós podemos inferir aqui que era Deus, Deus Pai. E que a ceia se trata de salvação. E nós sabemos que a ceia que ele fez, ele fez. Quem fez a ceia? O pai de família. O pai de família representando Deus, mostra que a salvação, quem fez a salvação? Deus. A salvação vem de
Deus. Salvação não, sabe, não é o homem que bolou. Foi o seguinte, Deus, se eu fizer assim, essa salvação começa e termina com Deus. Jesus é o grande o quê? Autor da nossa salvação. Ele é o autor, ele que fez a salvação. Ele que bolou a salvação. Ele que criou a salvação. Tá? E como nós já vemos, ela está feita. Tudo está preparado. Então, sendo que o homem representa Deus, então isso ilustra o fato que Deus é o autor da nossa salvação. Não é um homem, não é uma igreja, religião, denominação. Tem muita igreja e religião que acha que eles são os autores, é a invenção deles, as regras deles, mas não é. É Deus, na sua palavra. Enfim, e convidou a muitos, fala o versículo 16. Fez uma grande ceia e convidou. Nota no passado, já havia convidado. Ele convidou, ele fez uma ceia, já tendo convidado a muitos. Esses muitos, como nós vimos, eles não foram. Quem seriam esses muitos que não aceitaram a salvação de Deus? O povo judeu. O povo judeu recusou o autor da nossa salvação. O Messias prometido veio e como um todo, não todos, claro, muita gente foi salva, muita gente aceitou o Messias, nós sabemos disso, mas a nação como um todo, e a grande maioria, até hoje, recusou o Messias, recusou o Salvador, recusou a salvação, recusou o convite da grande ceia. Essa é a verdade. Então, eles foram convidados, e note, convidou a muitos. Por que isso é importante, pastor? Porque a salvação não é para muitos, a salvação é para todos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a salvação é para todos, todo que crê. Mas aqui não fala que ele convidou todos, ele convidou muitos. A salvação era exclusiva ao povo judeu, até Cristo. Até Cristo. Com a vinda de Cristo foi aberto para todo mundo. Não interessa se é judeu, se não é judeu, se é gentio, o que interessa se você ouviu, creu e recebeu o evangelho, está salvo. A ceia é sua, o convite é feito. Mas não era assim no Velho Testamento. Só havia um caminho, que era através do povo judeu. Se você não fosse do povo judeu, como hoje, tem que ser salvo. Não interessa a sua nacionalidade, sua tribo, sua nação, seu idioma, é o evangelho. Naquela época, era o povo judeu, era o judaísmo que abria a porta. Então, o convite foi feito a eles, a grande maioria recusou. Versículo 17. E a hora da ceia mandou o seu servo. Quem seria esse servo que faz o convite? Quem é o servo que o Deus Pai mandou para fazer o convite à ceia, que é a salvação? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o convite, é o Espírito Santo que traz convicção. João 16, versículo 7. Jesus falou: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Poderíamos ler da seguinte forma: e quando ele vier, convencerá cada um de nós. Convencerá o fulano, o cicrano, o João, a Maria, o Roberto, o Rogério, o Herbert, o Nicolas, enfim, ele vai convencer o ser humano do quê? Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, e apenas o Espírito Santo que pode fazer aquele convite, que é trazer aquela convicção de abrir o nosso coração perdido, que não compreende as coisas espirituais, porque nós somos carnais, aquele momento que ele vem e ele abre o coração da gente, e nós podemos, por aquele instante, aquele momento, aquela ocasião, nós podemos entender e sermos convencidos do pecado, do juízo e da justiça, e ser salvo, e ter as escalas caídas dos nossos olhos, nosso coração, então ele é aberto, nós estamos agora espirituais e podemos entender as coisas de Deus. Mas é naquele momento que o Espírito Santo vem fazer aquele convite. E esse convite ele é feito através do Espírito Santo, sim, mas também com a coparticipação de um crente. O Espírito Santo nunca salvou alguém sem a instrumentabilidade e a participação de um ser humano salvo. Nunca. Nunca. Não é assim que Deus decidiu fazer.
Ele sempre usa alguém, sempre. O Espírito Santo nunca vem para alguém, está lá, o perdido, dormindo de noite. Achei o Espírito Santo, ei, acorda, hora de ser salvo. Isso não acontece. Não acontece. Ah, pastor, eu conheço alguém que estava andando na rua, aí viu um panfleto evangelístico da igreja no chão. Aí ele pegou, leu, tal evangelho, ele entendeu, e foi salvo, ele creu, foi salvo, pastor, não tinha ninguém. Tinha, alguém mandou fazer o panfleto, alguém distribuiu o panfleto para alguém, e esse alguém que recebeu o panfleto fez assim, quero nada, e caiu. Mas note que alguém deu o panfleto para alguém que jogou fora. Alguém mandou imprimir o panfleto, alguém comprou o panfleto, alguém distribuiu o panfleto. Sempre tem a mão humana, sempre tem, sempre tem. Ah, não, conheço alguém que está ouvindo uma mensagem na internet. Alguém pregou, disponibilizou aquela mensagem. Eu já contei essa história antes, eu tenho um amigo meu, é pastor, ele é húngaro, estava nos Estados Unidos fazendo um curso, como o Yudin aqui, fazendo um curso de pós alguma coisa, de engenharia, não sei o que mais. E um colega dele, que era crente, deu para ele uma Bíblia no idioma húngaro, que é Magyar. E ele começou a ler a Bíblia dele. Ele vinha da Hungria, um país comunista. Nunca. País ateu. Nunca, não tinha igreja, não se falava de Cristo. Aí ele começou a ler a Bíblia. Leu, lendo o Novo Testamento. Foi salvo. Ah, sozinho não. Alguém imprimiu aquela Bíblia. Alguém disponibilizou aquela Bíblia em um outro idioma, num país que não falava aquela língua. Alguém foi lá, comprou, se importou com ele bastante de comprar e presenteá-lo com a Bíblia. Havia instrumentabilidade humana. Quem salvou, quem convidou, foi o Espírito Santo. Mas sempre tem a mão humana. Mas não sou eu ou você que salva, é o Espírito Santo. Nós somos coparticipantes. Ninguém é salvo sem o Espírito Santo e ninguém é salvo sem nosso envolvimento. Então, o servo aqui era justamente o Espírito Santo. Tá? Então, podemos comparar aqui o vinde. Lembra que no capítulo 16 fala, vá para os convidados e diga, vinde. Vinde. E você compare agora com sai pelas ruas. O servo agora não estava chamando, o servo agora foi enviado. Sair, o ide. Devemos sim chamar as pessoas a vinde, mas o principal é o nosso ide. O nosso ide. Já tudo está preparado, não falta mais nada. Mais nada. João 19:30. E quando Jesus, isso é Jesus na cruz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra está consumado, essa frase está consumado, é a tradução de uma palavra grega, tetelestai. Ele falou tetelestai. Tetelestai era um termo jurídico, legal, que era usado quando um prisioneiro cumpria a sua sentença, ou quando alguém pagava uma dívida, era carimbado, tetelestai. Está consumado. Está pago. Está quites. Não deve mais nada. Sua dívida está paga. Está paga a sociedade, você cumpriu sua pena, está paga com o comerciante, você pagou a sua dívida, está pago. Tetelestai. As últimas palavras de Jesus, está consumado. Em outras palavras, está tudo preparado. Não falta mais nada. Então você entenda a falácia de ensinar que nós temos que fazer alguma coisa, perseverar, santificar, para assegurar a nossa salvação. Então Jesus mentiu quando ele falou, está pago. Então não está lá pago. Falta fazer a minha parte, falta alguma coisa. Não falta mais nada, está pago. Quando você vai e paga uma conta, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas na época lá de alguns de vocês, era o quê? Pago, carimbava lá, pago, na guia, na comanda, está pago, pronto, está aqui, vai-se embora, está pago. Nossa salvação está paga, está consumada, está tudo preparado. Não nos resta absolutamente nada. Conclusão. Qual a parte da ordem nós não estamos preenchendo? Nós não estamos cumprindo.
essa ordem é para todos os salvos. De quê? Sai pelos caminhos, pelas ruas, pelos valados, pelas estradas. Devemos ganhar almas, devemos anunciar o convite. A salvação é para todos, mas é triste que nem todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu fui salvo com 25 anos de idade. Com 25 anos de idade eu tinha morado em 2 países cristãos, supostamente. Frequentei colégios cristãos. Frequentei igrejas cristãs, talvez com C minúsculo. Eu não estava morando num país muçulmano, não estava morando num país budista, hindu, sikh. Todos os países que eu acabei de mencionar, muçulmano, hindu, sikh, budista, proíbem o evangelho. Proíbem. Vai para um país onde a religião oficial é uma dessas, não pode entrar cristão. E judaísmo? Vá para Israel falar que você é missionário, vê se você entra. Eu sou um missionário cristão. Ah, é? Ah, então meia volta e vá-se embora. Israel? Israel. Eu sei, eu já estive em Israel. Já estive na Arábia Saudita. 2 países que têm uma coisa em comum. É proibido pregar, é proibido o missionário entrar, é proibido o cristianismo. Judaísmo, islamismo, budismo, sikhismo. Pois é, eu morei em países cristãos. Nunca ouvi o evangelho. Fui ouvir o evangelho com 25 anos de idade. Gente, durante um curto tempo da minha infância, que eu morei em São Paulo, eu frequentei o Colégio Batista Brasileiro, um colégio muito tradicional, muito antigo, fundado por missionários batistas americanos. Eu frequentei durante os 2, 3 anos, nunca ouvi o evangelho. Quebrou não. Sabe por quê? Não estavam dando o convite. Estamos rodeados de pessoas que, apesar de morar num país cristão, onde tem uma igreja bem pequenininho a cada esquina, onde a maioria nunca ouviu o evangelho. Eu estou falando tem gente que frequenta a igreja evangélica, que nunca ouviu o evangelho. Eu estou falando de pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja que nunca sequer ouviram o evangelho. Duvida de mim? Evangelize, vem evangelizar, você vai encontrar toda vez. Ah, eu sou da igreja tal, cresci, nasci, meu pai, minha mãe. Se você morrer, você vai para o céu? Ah, vou. Que bom. Por quê? Porque eu persevero, porque eu não faço isso, porque eu fui batizado, porque eu sou da igreja, porque... Isso é conhecer o evangelho? Não é conhecer o evangelho. Conhecer o evangelho, Jesus pagou por tudo. Está pago, tetelestai, pagou todo o meu pecado. Eu, um mísero pecador sem esperança, indigno, incapaz, Jesus veio, pagou a minha conta, e eu recebi esse dom gratuito de Deus, e a justiça de Cristo foi colocada sobre a minha injustiça, e é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo há quase 32 anos. Eu não mereço e nunca vou merecer a salvação. Eu, pastor Roberto, nunca mereci, nem nunca vou merecer a salvação. E se não fosse por Cristo, eu merecia morrer e ir para o inferno. Eu só não vou, porque Cristo me salvou. Mais nada. Eu não mereço, nunca mereci, nunca vou merecer. Qualquer coisa fora disso não é evangelho. E o mundo está cheio, estamos rodeados de pessoas que nunca ouviram esse convite. Você ouviu. Eu ouvi. Quem vai levar o convite? Se não for nós? É triste ver testemunho de Jeová, adventista, mormon. Toda hora você vê. Sábado de manhã, guarda-chuva em mão, você pode ver eles, os testemunhos de Jeová. Como se o sol faz mal. O sol faz bem, gente, só a saúde. Mas a religião dele proíbe. Ou estão os crachazinhos pretos, para cima e para baixo. Na adventista, a mesma coisa.
estão levando um falso Jesus, um falso evangelho, uma falsa mensagem. E o povo de Deus que conhece a verdade, que tem o convite, aí você faz as desculpas. Não dos que não foram, mas dos que não vão. Eu não vou evangelizar porque... Não interessa o porquê, o que interessa é que você não está indo. Você não está indo. E o porquê você não vai não interessa, é que você não vai que interessa. E por causa disso, existem pessoas que vão morrer para o inferno, porque nós não fizemos o convite. O nosso trabalho não é salvar ninguém, é levar o convite. O Espírito Santo vai lá e ele abre. Naquele momento, ele abre o coração da pessoa. Aí a pessoa vai aceitar ou rejeitar. Mas não tem nada a ver com a gente. A gente só leva. Ide pregar o evangelho. Jesus não falou, ide salvar o mundo. Falou, ide pregar o evangelho. Quem salva é o Espírito Santo. É Cristo, é Deus Pai. É Deus que salva. Mas nós temos que levar. Porque todo aquele, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, antes de invocar, você tem que crer. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Me diga, como eles vão ouvir se a gente não pregar? Pregar não quer dizer pegar uma Bíblia e chegar lá, minha gente, atenção, vou pregar. Não. Você fala com alguém assim, oi, tudo bem? Vem cá, ó. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se você morresse hoje, você tem certeza que é para o céu? Não sei. O que você acha? Depende de quê? Eu acho que depende do como a gente vive. A Bíblia fala que não é de como a gente vive. Você está entendendo? É conversar, você está pregando o evangelho. Você não tem que chegar, sabe, pegar uma caixa, ficar em cima, ter umas pessoas cantando uma música. Quer fazer isso, faça, nada de errado, mas não precisa. Às vezes a gente vê certas igrejas fazendo isso, não há nada de errado com isso. Vão na praça lá e tem uns irmãos que tocam instrumento, outros cantam, tem uma espécie de um culto. É errado? Não é errado. Mas só porque a gente não faz? Podemos fazer. Vou botar uma lista de quem quiser, a gente faz um culto na praça. Não há nada de errado com isso. Mas é mais eficaz ir um a um e falar com a pessoa. Não é errado, simplesmente a gente faz porque tem um modo mais eficaz, só isso, mas não é errado. E se alguém quiser fazer um culto em praça livre, fale comigo, a gente organiza. Não problema. Mas vá. Vamos. Cadeia. Cadeia é bom porque ninguém vai para canto nenhum. Tá? Não tem para onde ir. Escolas. Houve uma época que a gente entrava nas escolas aqui, tudinho. As escolas, tudinho aqui ao redor. Entramos tudinho nos últimos 17 anos. Hoje não deixam entrar mais. É a esquerda. Proibiram. Mas eu entrei, entramos aqui. Nós, dentro da sala de aula, dava o evangelho, dava o apelo, orava quem queria. Muitas vezes os professores eram salvos. Gente, eu tenho isso em vídeo. Hoje não pode mais. Pode não, fechou. Essa janela de oportunidade fechou. Mas não ir para a escola, não. Vai para a praça, vai para as ruas, vai para as portas. É o que fazemos todo sábado. Levar o convite a toda criatura. Vamos pregar? Vamos pregar. Aonde e para quem? Para todos e em todo lugar. Como diz Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Para quem? Todos. Aonde? Em todo o mundo. Pregar o evangelho. Mais claro? Impossível.